Mensagem de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 6, do 5 ao 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Interessante esse texto aqui que foi dito pelo Senhor Jesus. Aqui no caso eu estou lendo Mateus capítulo 6. Eu li esses versos, mas quero destacar o verso 6. Em uma outra Bíblia diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto. É interessante ele dar esse endereço, o quarto, um local íntimo, né? O quarto, se você é casado, tem ali no mínimo a cama de casal, não é verdade? Ou se é de solteiro, tem uma cama de solteiro, é um quarto. Geralmente é algo mais privado, ou para uma pessoa ou para duas, vamos assim dizer. E é interessante esse texto aqui. Ele apenas faz um pedido: vá para o seu quarto. E a conclusão que eu chego com essa dica, com essa orientação de Jesus, é que a vida cristã, ela é simples. Você não precisa inventar nada. Ela é simples. Jesus foi um homem simples, enquanto aqui na terra estava cumprindo a sua missão. Jesus sempre agiu pelos bastidores. Em alguns lugares ele realizava um milagre e a pessoa recebia e ele falava: olha, vai para casa, mas não conta para ninguém. Vai lá na esquina, o cara já contava. Mas então ele não estava preocupado com holofotes. Jesus não fazia shows, mega shows para chamar a atenção. Não. Então vamos por alguns minutos analisar então aqui essa dinâmica de Deus. Jesus, como Deus, ele humilhou-se. A Bíblia diz que ele humilhou-se em uma figura humana. Nasceu numa estrebaria entre os animais. Vestiu roupa simples, comeu, cresceu. Ele aprendeu a cultura simples de um lugarejo lá da Galileia, uma região menosprezada e sem importância. Então Jesus, ele dedicou-se a todos. Ele entrou na casa de rico, como Zaqueu, e lá houve salvação, e entrou na casa dos pobres. Então Jesus entrou na casa de pobres, ricos, foi atrás dos doentes, libertou os ladrões. Ontem ainda falei, Jesus na cruz, e de cada lado tinha um ladrão. Um teve chance, o outro também teve chance. Um perdeu a salvação do lado do Salvador, mas o outro foi salvo. Então Jesus salvou muitos que estavam próximo dele, e outros perderam a chance. Ou seja, Jesus trouxe tão grandiosa salvação a toda a humanidade. E sabemos, gente, que Deus deu grandes experiências aos seus servos na Bíblia. Quando você lê as Escrituras, tanto do Antigo Testamento e o Novo, você vê então as experiências dos homens e mulheres de Deus. E Deus quer dar a mim e a você também experiências. Cada cristão precisa entender que cada um de nós temos que ter as nossas próprias experiências com Deus. Aquilo que eu passo não quer dizer que você vai passar. Pode ser que você passe, mas diferente, de outra maneira, de outro jeito. Porém, gente,
precisamos enxergar essas experiências com outro olhar. Quem provar da simplicidade que a gente percebe aqui na relação com Jesus, na sua simplicidade, na sua grandiosa vida de oração, Jesus orava. Jesus, ele passou a noite inteira em oração, falando com o Pai, porque no dia seguinte ele precisava escolher os seus selecionados, os 12. Ele orou. Veja bem. Jesus, após suas reuniões, suas concentrações de fé, seus milagres, seu atendimento ao povo, ele se retirava para orar. Então, o nosso maior modelo é o próprio Jesus, que deixou este exemplo. E se ele orou, nós também precisamos ter essa cultura diária de ter um diálogo com Deus, uma conversa com Deus. Interessante, ele diz assim: vá para seu quarto, feche a porta e ore. É você e Deus. Ensinando essas coisas, eu busco praticar isso também, evidentemente, mas hoje eu falei, bom, já que eu vou falar desse assunto, eu vou falar um pouco mais com ele. Tive um bate-papo com ele hoje, falei um monte de coisa para Jesus, um monte de coisa no bom sentido, né? Quer dizer, desabafei para ele, falei, Jesus, o negócio está assim, assado, expliquei tudo para ele. Aí eu vou ler a Bíblia, Deus fala assim, o próprio Jesus fala assim: antes de você pedir, o Pai já sabe o que você vai pedir e sabe o que você precisa. Olha que Deus sensacional. Ou seja, você tem que pedir, você tem que falar, só que Ele já sabe. E Ele sabe o que é melhor para você. Nosso Deus é magnífico. A estratégia de Deus só entende quem anda com Ele. Deus é Deus. Então, gente, nós somos frutos de uma sociedade ativista. Vai prestando atenção, hein? Somos frutos de uma sociedade ativista, ou seja, que supervaloriza as agendas lotadas e as muitas atividades. Tem gente hoje, nesse momento, infelizmente, talvez morrendo do coração de tanto compromisso que não era para ter. Que se ele dedicasse um pouco mais para Deus, ele durava mais. Sabia disso? Porque é um ativismo. No meio cristão está cheio de ativista religioso. Ele está na testa, ele está por aqui, ele está até na testa de tanta atividade religiosa, mas ele não conversa com Deus. E ele acha, porque ele tem tanto compromisso na obra, só que ele esquece de falar com o Deus da obra. Olha que incoerência, olha que coisa impressionante que Deus está falando para despertar aqueles que talvez estão com a agenda cheia. Dá a impressão que Deus está olhando para a agenda de certas pessoas, ele olha lá e fala, na agenda dele, vai pregar lá não sei aonde, vai pregar não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ué, aí Deus dá uma olhada e parece que Deus está falando assim, na agenda dele não tem espaço para falar comigo. Como é que pode uma coisa dessa? Então, meus amados, isso aqui é um alerta para aquele que se considera povo de Deus. Cuidado com ativismo religioso. Cuidado quando você tem N tarefas. Por onde eu passei como pastor de igreja local, e continuo fazendo isso, né, de um formato até maior, até mais amplo. E onde eu chegava, ia conversar com as pessoas, tinha lá, vamos supor, 10 colaboradores. Tinha um lá que tinha 4 funções na igreja. E eu já chegava e falava, olha, eu não sou contra, mas você tem que decidir. Faça uma coisa bem feita do que querer fazer 4 mal feitas. O pessoal assustava, porque eu chegava revolucionando e dava a impressão que eu não queria que eles fizessem aquilo, mas eu falei, você não precisa de tanta função. Eu dizia, você está cuidando do seu casamento? Você está cuidando da sua esposa? Você está cuidando do teu marido? Você está cuidando dos teus filhos? Ou você está cheio de atividade religiosa e esquece de cuidar da casa? Pastor, o que tem a ver com oração? Tudo a ver, porque se você tem tempo para falar com Deus, Ele vai falar essas coisas para você. Não que você vai deixar de fazer algo, um dom, uma habilidade que você faz no eclesiástico, no voluntariado de uma igreja. Não estou dizendo que você vai parar de fazer, eu só estou dizendo que você tem que tomar cuidado e para você não se enganar, achando que por fazer muito está agradando a Deus, nem sempre. Entendeu o lance? É você. É você que tem que ter a tua agenda. É você que tem que saber da tua vida. Não é o pastor A, B, C, D, Y, Z. É você.
É você que tem que saber, é você que sabe dos seus compromissos, você que tem a sua casa para cuidar, você que tem filho para criar. Então, se você dedicar a oração secreta no seu quarto, né, de preferência, o melhor horário possível, é claro que a agenda de todo mundo tem os seus compromissos, todos nós, né? Mas penso eu que quando a pessoa pode praticar essas orações logo que levanta, antes das suas atividades da casa ou do trabalho lá fora, é o ideal, penso eu. Mas se não for possível, quem sabe alguns gostam de fazer isso à noite, antes de dormir, ele dedica lá uns 5, 10 minutos, 15 talvez, tem essa conversa secreta com Deus, eu não sei. Aí é com você, aqui eu não estou colocando regrinha, nem horário, nada disso. Aqui não estou colocando coleira em ninguém, não sou desse tipo de pastor que coloca coleira nas pessoas, não. Você não é um animal, você é a imagem e semelhança de Deus. Se você tem entendimento espiritual, você está entendendo o que eu estou ensinando. Compreendeu? Então, às vezes, muitas pessoas acham então. Mas a oração é tão interessante, eu estava observando aqui uma história, um certo pastor, numa certa ocasião, olha que interessante, não foi comigo isso, mas aconteceu com um cidadão e pode servir de exemplo para você aqui. Certa ocasião, um certo pastor disse o seguinte, ele fez até uma ilustração com relação à oração, né? Ele diz assim que todo dia, pela manhã, ele costumava dedicar 2 horas para orar. E numa dessas manhãs, ele foi interrompido por um membro de sua comunidade. E esse membro disse assim, pastor, o que o senhor está fazendo agora? Ele indagou. Aí o pastor respondeu, estou orando, como sempre faço neste horário. Assim que ele terminou de falar, seu visitante exclamou, já que o senhor não está fazendo nada, vamos visitar tal irmão em tal lugar. Parece até grosseiro falar isso aqui, né, gente? Mas é assim que alguns de nós consideramos o tempo de oração, ou seja, um nada. Infelizmente, muita gente pensa que orar não é fazer nada. Mas é o horário que você e Deus. Que tem pessoas que elas gostam de pegar um microfone no altar de um templo e ficar lá esgoelando, orando para todo mundo. Isso é bom, faz parte. Mas ele não tem uma vida de oração. Ele ora no altar porque os outros estão vendo. Tem gente que quer ser aplaudida, ele acha. Só que muita gente esquece que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o teu coração. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem é você. Então existe nos dias atuais muita gente que quer holofote. Que quer oportunidade para se aparecer. Para se promover. Para ficar em evidência. Sendo que a melhor oração é a secreta. Em que você não vai ter plateia para te aplaudir. Você não vai ter ninguém para aplaudir, mas o Todo-Poderoso está te vendo, isso que importa. O que importa é o que Deus está vendo, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. E não publicamente, quando outros estão vendo ou ouvindo. Tudo que eu estou falando é importante, tanto a oração aberta quanto a secreta, porém o que eu estou ensinando é que Jesus está falando, feche a porta, fale com o Pai. Então, nós temos que entender que aquele que vive com a oração sabe que não vive numa ilusão. Entende que é participante do reino de Deus e que sua oração pode alterar o curso dos eventos da humanidade. Sabia que quando você ora, você pode mudar o curso da humanidade. Você pode mudar muita coisa. Quando você ora e aquela oração, Deus está aprovando, Ele pode mudar. Ele pode fazer coisas que você não vai fazer. Mas Deus faz, porque você está falando com o Todo-Poderoso. Você não está falando com pau, pedra, tijolo. Você está falando com um ser espiritual, um Deus, um poderoso. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então eu posso definir aqui, entre alguns significados da oração, que justamente orar é desencadear poderes no interior do homem e no céu, os quais se transformam em ação das mais eficazes. É se unir com o mais forte dos aliados, mudar as situações e dar um golpe de estado nas coisas imutáveis.
Golpe de Estado, falar isso aqui hoje, mas é no sentido espiritual, pessoal, que eu estou lendo aqui. Eu estou falando para você. Contra as forças do mal. Contra as forças negativas. E é interessante que para Jesus, que está dando essa... Eu estou falando o que Jesus falou. Estou lendo Mateus capítulo 6, do 5 ao 8. Para Jesus, a oração era algo muito prático. Um resumo. Jesus começou seu ministério com oração. Orou antes e depois de curar. Não escolheu seus discípulos sem antes orar. Preparou-se para a cruz orando no jardim de Getsêmani. E no fim, terminou seu ministério orando. Em Lucas 23, 46 diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus foi uma pessoa de oração. E você precisa continuar orando. E eis que vos digo, daqui para frente você vai ter que orar muito mais. Escute o que eu ando ensinando. Você vai precisar, não baixe a guarda. Não deixe de falar com o Papai do Céu, com Deus o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Não deixe de conversar com Ele, independente da sua situação. Porque há momentos na vida que parece que está tudo perfeito na vida da gente. Não tem problema, não tem luta, não tem desafio. Aproveite bem esse tempo, mas não deixe de dialogar com Deus. Não deixe de ter a sua conversa particular com Ele. E digo mais, essa conversa particular, quando a gente tem com Deus, certas coisas você deve contar só para Deus. Porque se você contar certas coisas para certas pessoas, nem todas vão entender o que você está passando e elas, em vez de ajudar, pode te atrapalhar. Pode te interpretar mal. Então nem tudo que dá vontade de falar para os outros deve ser falado. Mas fale para Deus, ou fale para Deus em oração, que é melhor. Entendeu? Tenho aqui uma ilustração. A ilustração ajuda a gente a entender certas coisas. Para ilustrar a situação do homem atual na sua relação com Deus, eu vou contar aqui uma ilustração, uma historinha para vocês. Preste atenção. Em certa fazenda, eram criadas emas para comercialização do couro. Lá, 2 emas estavam confinadas em um espaço protegido por grandes cercas de alta tensão. Chegando a madrugada, uma matilha de lobos se aproximou e começou a acuá-las ferozmente do lado de fora da cerca. As emas ficaram muito assustadas e corriam de um lado para o outro. No clarear do dia, os tratadores foram levar a ração matutina e encontraram as 2 emas mortas. Chamaram os veterinários da fazenda para averiguar a razão da morte. Como a cerca estava intacta e não encontraram sequer um arranhão nos 2 animais, constatou-se, após minuciosa investigação, que as 2 aves tinham morrido de estresse. Entendeu a historinha? Ou seja, apesar das enormes cercas de proteção, as emas não se sentiram seguras. Por isso correram desesperadamente a noite toda, pensando assim que se livrariam do ataque dos lobos. Meu querido e minha querida ouvinte, às vezes parece que vivemos tão preocupados com os lobos das necessidades diárias. Deixamos-nos acuar pelo reconhecimento profissional, pelo desempenho na faculdade, pelo futuro. Não enxergamos o presente, nem damos ouvidos ao Deus protetor que acampa seus anjos ao nosso derredor. Então, perdemos assim grandes momentos de silêncio na presença de Deus. Então, quando Jesus fala o quarto fechado, representa o retiro da nossa correria diária para a relação silenciosa com Cristo. Para que essa relação seja profunda, é necessário aquietar-se, acalmar o coração, ficar em silêncio.
não somente a boca, mas a mente e também o coração de todo ruído. Quantas vezes somos como essas emas, que com medo do dia a dia, dos problemas da vida, corremos para lá e para cá e a preocupação aumenta, e daqui a pouco a sua pressão arterial aumenta, tudo começa a descontrolar na sua saúde, porque você está com receio dos lobos da vida. Mas eu quero informar uma coisa para vocês, para a gente orar. A fé cristã é uma fé particular e pessoal. A fé cristã é uma fé particular e pessoal. Ela conduz o ser humano a uma reflexão individual. Eu uso muito essa palavra reflexão, né? Reflexão individual. Ou seja, a um questionamento sobre si próprio. Hoje mesmo pela manhã eu estava conversando com Deus e fiquei falando, Deus, e comentei coisas com Ele que eu não vou falar aqui, que é eu e Deus. É algo que é eu e Deus. Então você tem que aprender isso também. Agora tem duas palavras interessantes aqui, que eu separei aqui, ó. Solitude, preste bem atenção. Solitude. Solitude é uma expressão que calha muito bem com este tema que estamos falando hoje. E também com o convite que Jesus nos faz através desta palavra. Solitude não é o mesmo que solidão. Separe isso aqui para você, preste atenção. Solitude não é o mesmo que solidão. Solidão é estar ou sentir-se sozinho, aquém de qualquer proximidade com o outro, é estar desamparado, solitário. Isso é solidão. Agora, solitude é uma postura de reflexão, de retiro, de autoquestionamento que conta sempre com a revelação e o cuidado de Deus. Certa ocasião, um amigo meu, um pastor, meu amigo, muito querido, eu estava conversando com ele, trocando umas ideias, e eu precisava tomar umas decisões. Ele disse para mim assim, meu amigo, faz o seguinte, ele disse para mim, sai bem cedinho de casa, leva só a Bíblia, um caderno e uma caneta, e vai para um sítio, para uma chácara, um canto sozinho, fica o dia inteiro lá, orando, lendo a palavra, que Deus vai dar um direcionamento para você. É isso aqui é solitude. Solitude, uma reflexão, um retiro, é você e Deus vai se revelar, Deus vai ministrar o teu coração, Deus vai falar ao teu coração. Agora, você fica correndo para lá e para cá, e vai daqui, vai dali, vai daqui, chega em casa do trabalho, se arruma, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho compromisso na igreja, eu tenho compromisso não sei aonde, você vive com a agenda cheia e quer ter vida abundante com Deus, e Deus está falando, opa, para um pouco. Então isso aqui é um alerta para você que está estressado de tanta atividade religiosa. Certa ocasião, em um certo ministério que eu estava assessorando, um pastor disse assim, irmãos, nós estamos com tanta reunião, nós vamos fazer uma reunião para acabar com as reuniões. Era tanta reunião para tudo quanto é lado. Então o que tem de gente no meio cristão, estressada, cansada, derrubada, como diziam os antigos, no pó da gaita. Mas por quê? Não estão dedicando um tempo com Deus de qualidade. E acha que se encher de atividade vai resolver o problema. E não resolve. Mas quanto mais atividade ele tem, mais ele está afundando. Olha o que Deus está falando. Então preste atenção. Preste atenção no que Deus está falando. Esse assunto é muito amplo, mas eu tenho que encerrar. Nosso tempo está acabando. Mas eu quero encerrar com oração. Eu creio que você está entendendo o que está falando. Permitindo Deus, semana que vem a gente pode até prosseguir nessa linha aqui. Mas isso aqui é apenas uma reflexão para você analisar como está a tua vida. E outra coisa, eu tenho que analisar a minha vida. E cada um analisa a sua. Porque é muito triste quando você está aprendendo um assunto, em vez de você corrigir a tua vida, você quer pensar assim, fulano tinha que ouvir isso, Beltrano tinha que ouvir. Pera lá, você está pensando no fulano? Pensa em você. Eu tenho que pensar em mim, no sentido, eu tenho que corrigir a rota. Eu conversei muito com Deus hoje sobre isso. Então eu estou falando de algo que eu estou buscando praticar, vivenciar. É isso. Entendeu? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E comece. Eu sei que tem muita gente que tem hábito de orar e você já acostumou.
Mas eu quero te alertar o seguinte: cuidado quando você já acostumou a fazer algo e você já está até com as mesmas orações, as mesmas repetições, né? E não está mudando nem a fala ali. Às vezes tem que pensar também um pouco disso, né? Aquelas pessoas que fazem a famosa oração Ctrl+C, Ctrl+V. Ela copia dali, joga para cá e fica por isso mesmo. São experiências que tem que ser diária com Deus. Amém, queridos? Antes de eu orar, se você puder e quiser estar conosco, nesse domingo agora, dia 25 de fevereiro, às 9h30 da manhã, estamos no Hotel Estação Express, da Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Você é bem-vindo com a sua família para uma manhã de adoração e palavra. Vai estar lá os pastores, nossa equipe, e vamos estar ali celebrando ao Senhor. Se você pode estar no presencial, sempre bem-vindo. Você que teve domingo passado, se puder voltar, volte. E eu tenho certeza que vai ser bênção pura em nome de Jesus. Deus amado e Deus querido, eu quero te louvar e te agradecer por estar podendo abordar um assunto tão importante. É tão importante que foi o Senhor Jesus que ensinou isso. De tão importante que é. Meu Deus, nos ajude, Pai, a mim e a todos que estão ouvindo e recebendo essa instrução espiritual. Ajude cada um deles. Tu sabes que se foi abordado esse assunto, não foi por acaso. Eu creio que o Senhor permitiu que eu escolhesse esse assunto, o Senhor me direcionou para isso, porque eu quero ser abençoado nesse assunto. E eu quero que milhares sejam abençoados. Mas ajude essa pessoa, Pai, que talvez na sua boa intenção está cheio de atividade religiosa, mas estava esquecendo disso aqui, da sua solitude, do seu retiro, do seu momento a sós com o Senhor em oração. Abençoa os teus filhos e filhas, Pai. Renove as forças deste homem e desta mulher e dê a todos sabedoria, para que eles tenham sabedoria para fazer as suas escolhas e até mesmo para que muitos possam olhar para a sua agenda diária ou agenda de final de semana e observar algumas coisas que elas vão ter que tirar da agenda, porque estão com a agenda muito cheia. Então, Senhor, dê sabedoria, orientação, discernimento espiritual para que elas saibam tirar da agenda o que tem que ser tirado e colocar outras coisas como prioridade nesta agenda. Senhor, abençoa os casais, abençoa os nossos jovens, as crianças, abençoa a família querida, Pai, que está nos acompanhando neste momento, que está recebendo essa instrução. O meu desejo, Pai, é que todos possam estar entendendo o ensinamento e que possamos colocar em prática. Como diz no livro de Tiago, que não é para nós sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Abençoa, Senhor, a nossa cidade de Curitiba, o nosso querido Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Meu Deus, faz um milagre em nossa nação. Acreditamos que o Senhor está no controle de tudo. E tudo que está ocorrendo, tudo tem uma razão, um motivo, um propósito, mas fortaleça o teu povo e todos aqueles que professam a fé em Jesus. Renove as forças e seja um dia de salvação, de libertação, de cura divina, de restauração familiar e de crescimento espiritual. Abençoa este que entendeu a palavra e vai colocar ordem na sua agenda e vai começar um propósito de todos os dias, no horário em que fica fácil para ele orar. Ele vai clamar ao Senhor, ele vai buscar ao Senhor, ele vai ter experiências sensacionais e vai ter um dia de excelência. Assim eu oro, Senhor, agradecendo por essa semana de programação, crendo que de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã aqui pelo rádio, e também esta palavra vai ser enviada pelo nosso canal no YouTube, que esta palavra possa chegar para pessoas que precisam ouvir esta palavra, para que elas possam ser curadas e ser libertas de uma agenda opressora, de uma agenda corrida, e elas possam priorizar primeiro a conversa com Deus, o diálogo com o Senhor, a meditação na palavra. Abençoa a água que eu separei, que os milhares separaram, após a oração, seja um remédio espiritual. A chave da casa, do carro, da empresa, contas a pagar, contas a receber. E abençoa também todos aqueles que são semeadores no ministério Agindo Deus. Abençoa, prospera e que ainda hoje todos sejam surpreendidos com algo sobrenatural da tua parte, Deus, que vai chegar na vida deles, que nos apoiam e que nos abençoam, orando e também semeando. Muito obrigado por tudo, Pai. Que tenhamos um excelente final de semana e proteja a nossa nação. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.